Pai do Senhor, meus amados, eu queria deixar uma mensagem breve, uma primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, diz o seguinte: antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. E aquele detalhe, os homens, que tipo de homens? São todos. Mas aqui tem um detalhe muito importante. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E aqui, Paulo fala e dá uma orientação a Timóteo para que se faça intercessão por todos os homens, reis e autoridades, ou seja, aqueles que são responsáveis por governar as nações, o mundo, as autoridades. Então diz o seguinte também aqui: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto, olha o detalhe muito importante, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Vou repetir, isso aqui se encontra no versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Aqui a palavra é bem clara e você pode confirmar. Pegue sua Bíblia, confirme. Essa passagem encontra-se na segunda, ou seja, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Aqui, esse detalhe encontra-se no versículo 5. Porquanto há um só Deus, olha só, preste atenção, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Entre nós e Deus só existe um único mediador, meu amado, é Jesus Cristo. Me perdoe, se estão lhe ensinando que existe um outro mediador, você me perdoe, porque aqui na minha Bíblia, aqui na palavra de Deus está escrito que só existe um mediador entre nós, seres humanos, e Deus, é Jesus Cristo. Você pode, pegue sua Bíblia e confirme, está aqui. A palavra está bem explícita, para que ninguém se confunda. Está bem explicado aqui, para que ninguém entre em confusão. Continuando no versículo 6, aí diz o seguinte: o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Quem se deu em resgate por todos? Jesus Cristo, Ele, o único que se tem conhecimento em toda a história da humanidade. Jesus Cristo, Ele se deu em resgate por todos. Continuando o versículo: testemunho que se deve prestar em todos os tempos oportunos. Então, só existe, nessa mensagem está explicando aqui, que só existe um único mediador entre nós, seres humanos, e Deus, é Jesus Cristo. Aquele que se fez em resgate por todos nós. Ele morreu pelo seu pecado, pelas nossas iniquidades. Me perdoe se você frequenta algum lugar que estão lhe falando algo diferente, que há outro tipo de intercessor, mediador, me perdoe. Mas está aqui a palavra, confirme aí na sua Bíblia. Eu vou colocar aqui abaixo nos comentários esse versículo, essa mensagem, para que você confirme na sua Bíblia. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe, fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus, que você possa aprender de Deus, aprender da palavra de Deus. Rejeite toda e qualquer palavra que não seja a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada.
eu agradeço por mais esse momento e que você possa compartilhar dessa mensagem com aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que te salvou, foi Ele que morreu naquela cruz por mim e por você. Não existe outro não, meu irmão. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus.